Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Paulo Coelho, você está no canal Cruzada Viva, canal que é 100% ateísta. Quero deixar aqui meu forte abraço aos amigos ateus, aos céticos, agnósticos, livres pensadores, inscritos que acompanharam durante todo o ano esse difícil trabalho que é o combate ao sistema religioso. Um grande abraço a todos os canais ateístas, parabéns para todos os canais ateístas, todos os meus amigos, né, que têm essa dura missão aí de tentar libertar, tentar alertar a humanidade sobre os enganos do sistema religioso. Quando eu falo combate ao sistema religioso, refiro-me a combate aos sistemas de crenças forjadas, criadas desde os primórdios da humanidade. Não é nada pessoal contra seres humanos, é muito pelo contrário, é para tentar ajudar essas pessoas a se libertarem dessas crenças que foram implantadas ali, essa terrível escravidão que são as crenças e as religiões, implantadas desde os primórdios da humanidade, onde ali imperava a ignorância, que aliás, a ignorância onde tem religião impera, e aí ali vai ter sempre o esperto, o cara que vai criar uma divindade para ele, se apresentar como mensageiro dessa divindade, e aí, né, vai levar com ele um rebanho de ignorantes, né, que são exatamente, infelizmente, os religiosos. E o pior de tudo, eles passam essa herança maldita de gerações em gerações, não é? A razão é muito simples, né? Homens criam deuses e não deuses criam homens. Assim foram forjados milhões de livros sagrados, milhões de religiões, milhões de deuses, e nenhuma divindade dessa jamais se apresentou para toda a humanidade. É muito estranho isso, não é? Mas a razão é, como eu falei, né? É simples, né? Não pense que você é a imagem, o sonho de Deus. É muito pelo contrário. Deus é exatamente criações de homens, né? O sonho do homem, principalmente do esperto, né? Você, quando criança, aqui no Brasil, por exemplo, mergulhado em uma banheira fria de templo ou igreja, você agora é condenado a acreditar nessa fraude criada pelo Império Romano, que exatamente é o cristianismo. E agora você passa uma vida inteira, né? Por mais que estude, por mais que evolua intelectualmente, mas a mente, quando se refere à religião, está travada, está ali, ela foi cauterizada pelo sistema religioso, a pessoa não consegue se libertar. Tem alguns até que, né, por isso que entram em canais ateístas, né, alguns religiosos, entram exatamente, talvez, o seu subconsciente, ele lá dentro da igreja não pode questionar o pastor dele ou a divindade dele, né, não pode perguntar nada, porque aí isso é coisa de Satanás, né, até porque o próprio líder religioso, ele sabe que é tudo engano, né, e ele não tem como explicar nada disso. Então, ele coloca panos quentes ali e ameaças, que é assim que ele mantém você, né, sob o domínio deles, acorrentado, travado, preso em um banco frio de templo ou igreja por toda uma vida, é assim que eles querem, né? E aí eles recorrem aos canais, esses religiosos, com essa dúvida, o subconsciente alertando que tem algo errado, eles recorrem aos canais ateístas. Quando chega aqui, se deparam com a dura realidade que nós falamos aqui. Nós vamos na história, né, pesquisamos a história da religião deles, né? Não temos a mínima obrigação disso, mas pesquisamos e tentamos ajudar a humanidade a se libertar desta terrível escravidão. Alguns, muito raramente, vão conseguir se libertar, e têm se libertado, muitos têm se libertado, sabe, de acordo com vários canais ateístas, tem tirado muitas pessoas desse mundo de ilusão, mas outros vão ficar ali, né, furioso, aí entra ali com, assiste o vídeo até o final, né, porque se eu estou em um canal que não me agrada, eu saio logo de cara, né, e ainda mais, assiste o vídeo e ainda faz o comentário, ali com ameaças, xingamentos, que é típico de religioso, né, aí jogar as pragas da divindade deles, sabe, e entra com a falácia perde para a lógica e a razão. Eles ficam furiosos porque o orgulho não deixa eles admitirem que estão enganados, né? Foram enganados, e passam essa enganação para suas próprias gerações, condenando seus próprios parentes a serem também servo, e servo nada mais é do que escravo. Escravo de divindade é algum escravo de homens, né? E você vai passar agora uma vida inteira sentada num banco frio de templo ou igreja por aí afora, seja de qual for a religião, escutando um prestidigitador com uma roupa pomposa em cima de um púlpito, né? Um setor mais alto da igreja, que eles colocam melhor do que você, porque ele está mais próximo da divindade e traz o recado ao cibói dessa divindade. Apenas ilusão para você engolir, né? Porque quem sustenta, na verdade, essa quadrilha religiosa é exatamente o seu suor, né? E você quer se manter nisso. O cristianismo, né, criado pelo Império Romano, é por isso que bato mais na tecla aqui, né, do cristianismo, é porque é uma religião que foi trazida aqui para o Brasil, inventada, criada pelo Império Romano, e trazida aqui para o Brasil embaixo de homens de navio. Uma divindade que sequer consegue se locomover, precisa exatamente dos seres humanos para levar, né, a palavra dele, né, da divindade, porque foram homens que criaram. Gente, o povo hebreu, né, aquele povo primitivo do meio do deserto, que criou ali uma divindade, né, em mais semelhança deles, era um povo que parava de tenda em tenda comendo poeira, sabe, ali como sem terra, ciganos. Criou uma divindade de tendas, né, com pura inveja de outros povos, medos, persas, egípcios.
assírios, acadianos, né? Eles tinham inveja desses povos, que eram sociedades prósperas e eram politeístas. Eles também criam uma divindade para eles, que por sinal também é politeísta no começo. A partir de então, né, lá no começo é façamos o homem à nossa imagem e semelhança, né? Então ali é um politeísmo, era o deus El. Já no segundo capítulo, eles absorvem o deus de Canaã, o deus Yahvé, e aí torna-se monoteísmo, né? Porque fica muito mais fácil você dominar, né, a grande massa de manobra que é a base da pirâmide, que é exatamente a ovelha, o servo, o escravo, né, apenas com um sacerdote ao lado ali do presidente, do faraó, do imperador e por aí vai, né? Essa jogada foi descoberta exatamente pelos criadores das religiões. E assim foi também com o cristianismo, né? Que, aliás, né, o Deus cristão nem é o único, né? É Pai, Filho e Pombo Tarado. Então é uma trindade ali. Na realidade, que essa trindade foi inventada para dizer ao povo judeu, porque quando forjaram o Império Romano, quando forjou Jesus Cristo, queriam exatamente abafar a guerra, né, a revolta judaica ali por conta de impostos. O Império Romano havia se expandido demais, dominado centenas de cidades, cada cidade tinha suas religiões. Ele criou o cristianismo, inventou o tal de Jesus Cristo, criou o cristianismo como uma coxa de retalho, pedaço de cada uma dessas religiões, mas os judeus não aceitaram. Então eles implantaram isso a partir lá do Concílio de Nicéia, onde o Constantino torna o Jesus Cristo a própria divindade. Eles então agora criam também a trindade mais à frente. A trindade foi criada exatamente para que os judeus achassem que o Deus criado agora pelos cristãos era o mesmo Deus do Antigo Testamento, né? Até porque eles dois não batem. Se bem que no final o próprio Jesus diz, não vim para abolir a lei, e sim para cumpri-la. E ele também se mostra um carrasco quando ele diz em Mateus 10, 34, não cuidei que vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, e sim fogo, guerra e espada. Ele também diz lá em Lucas 19, 27, não cuidei que vim aquele que não me tiver como Senhor, rejeitando o meu reinado, trazer-o diante de mim e matar-o diante de mim. Então não tem diferença nenhuma. Isso tudo foi colocado exatamente para os judeus seguirem, o que não colou, né? Porque os judeus estão cansados de saber que Jesus Cristo nunca existiu, né? É uma criação dos romanos que os cristãos insistem nessa farsa, nessa mentira, e passam essa merda de geração em geração. Gente, no vídeo de hoje, o vídeo aí é do fim de ano, né? De onde vem essa tradição aí de ano novo, os meses do ano, os dias da semana, tudo isso tem a ver com o sistema religioso. Para você ter ideia, tudo isso está no mesmo saco de lixo religioso. Eles criam tudo isso, tudo está envolvido nesse sistema, né? E sempre aqui, no caso de países cristãos, o dedo ali exatamente do cristianismo, né? Até porque, para você ter ideia, no calendário judaico é outro calendário, já estão com mais de 5.000 anos, né? E o cristão está com 2021 anos de mentiras também, de mentiras, né? Vamos saber de onde vem essa tradição de Ano Novo, né? Homenagem a mais uma divindade, Jano, né? O deus Jano. Vou explicar como e por quê. Gente, vamos direto ao vídeo. Eu quero dizer que o crente diz que a Bíblia é inerrante palavra de Deus, mas na realidade a Bíblia é um livro cheio de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, muita intolerância, milhares de contradições, um manual de perversidades, instigador de homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, misoginia, racismo, xenofobia, canibalismo, infanticídio, poligamia, tortura, suicídio, racismo, ganância, hipocrisia, injustiça, preconceito, pornografia, terror, maldição, também extermínio de animais e muita destruição. Um manual de crimes, né, na realidade. E um Deus que seria misântropo, né? Se tivesse existido, porque divindade alguma existe. Se existiu, ele era misântropo, né? Criou um ser humano em mais semelhança dele, mas depois ele odeia a própria espécie que criou. Ele estaria se odiando, se auto-odiando, e aí manda exterminar e de quebra leva os animais inocentes, né? Tem até uma crente retardada que chegou para mim e disse que o tal do vírus aí que está por aí, né, que não se pode falar, que o YouTube agora bloqueia tudo, ferra com a gente, não pode falar porra nenhuma agora, né? Podem andar pelado aí, fazer vídeo pelado, de cueca, o escambau que o YouTube monetiza, mas falou de divindade, falou, não pode não, né? Criticou, não pode criticar não, né? Então vamos lá. Aí a crente retardada chegou para mim e disse que o Covid aí, né, seria um castigo de Deus, porque o ser humano, porra, crente, olha, deixa de ser retardada, sempre existiu vírus, sempre existiu, e eles evoluem, é a maior prova da evolução, cara. Vírus, como da gripe, está sempre evoluindo, sabe? E muitos seres vivos, como várias outras espécies animais, foram extintas por conta de pragas, de pestes e de vírus, sabe? Por exemplo, só aqui no Brasil, por exemplo, tem ideia sua retardada, né? A população, por exemplo, de mico-leão-dourado, né, que estava sendo abatidos e levados, né, para serem vendidos, estava sendo exterminada pela praga, né,
ser humano, né? A praga, quando eu falo praga, é uma grande parte que são religiosos, né? São religiosos que fazem isso, né? Basta entrar no presídio, chega e veja lá, né? Pergunta, quem é ateu aqui? Para ver se alguém levanta a mão, né? Então esses religiosos, esses mesmos religiosos cristãos, estavam exterminando os pobres dos animais, né? E o que é que acontece? Outros seres humanos de coração muito melhor, né? Foram lá e preservaram, criaram leis e preservaram a espécie. A espécie começou a se procriar e começou a crescer um pouco mais a população. Aí veio, né, exatamente a febre amarela e dizimou 32% da espécie do micozinho, do mico-leão dourado. Agora me diga, que mal esse mico-leão dourado fez para essa divindade escrota, para ele mandar, né, ali a febre amarela exterminar com o pobre animal? Qual foi o pecado deles, hein? Do macaquinho? É um absurdo, né? O crente é retardado, né? Até dizer chega, cara. Vamos saber de onde vem essa divindade aqui, escrota. Sim, a Bíblia é cheia de fantasias que o crente acredita. Tem, por exemplo, cobra que fala, machado que flutua, peixe que engole gente, homem, árvore que fala, vara que se transforma em serpente, águia que fala, homem que ressuscita, jumento que fala, né? O que mais tem que são os crentes, dragão de 7 cabeças, sereias, unicórnio, homem que entra, jaú de leão, sai vivo, o bicho que andou sobre a terra, homem que anda sobre águas, estátua de sal, cavalo que voa, carruagem de fogo, pedra que jorra água, cego que vê, surdo que ouve, coxo que anda, mudo que fala, e ainda tem a Virgem Mary que casada deu à luz seu próprio pai, o filhote de pombo, que é filho dele próprio e filho da sua própria filha, na loucura, no absurdo que é o cristianismo. Vamos saber aqui a origem, né, deste final de ano que eles vão aí para a praia. Eu quero dar um conselho, crente. Vocês vão para a igreja de 10 horas, né? Ficam lá orando até meia-noite, né? Pedindo que o ano novo seja todo melhor. Rapaz, não vão não, porque toda vez que vocês vão, quando acaba de romper o ano, aí entra enchente, peste, escambau, né? Esse ano aí é prova disso. Vocês não foram lá em 2019, no horário pra cacete, né? Aí tem também as tradições, vestir amarelo, não sei o que, usar calcinha, né, branca, usar não sei o que, pular onda, essas porra toda aí. Tudo com cunho religioso. Tudo de cunho religioso, né? Então vamos lá, pessoal. Jano foi um deus romano das mudanças e tradições, como pode ser visto nas citações. Jano tem poder sobre todos os recomeços, os começos, né? E em poder de Jano estão os inícios, quando tudo começa. Jano é uma divindade romana, né? Calma que vocês vão entender mais. Em relação às mudanças, inícios e começos, está presente Jano, o deus, né, do recomeço, Janus. Fé com Vesta. Vesta, para vocês terem ideia, sabe quem é Vesta? Vesta é uma deusa, mais uma deusa, né, que deu origem às virgens vestais. Para vocês terem ideia, Vesta, ela seria, ela deu ali a origem, ela seria a própria Nossa Senhora. Ela deu origem à tradição ali das freiras, eram as virgens vestais, né? Os irmãos Quirino e Remo, aliás, ditam leis, né? Jano, através das ditas portas, com trancas e aldrabões, em relação às tradições, às leis, a figura de Jano é associada às portas entrada e saída. É ele que abre as portas, saindo de uma porta para outra, é uma referência de saindo do passado para o futuro, né? Então, a figura de Jano é associada às portas, entradas e saídas, bem como a tradição. A face dupla também simboliza o passado e o futuro. Jano é o deus dos inícios, das decisões e escolhas. O maior monumento em sua glória se encontra em Roma e tem o nome de Janus Gêmeos. Até porque a letra J não existia, né? Foi criada ali pelo Jerônimo, que era Hierônimo, colocou a letra J Jerônimo. Por isso que o nome dele é Janus, assim como seria Jesus e não Jesus, né? Ou seja, Janus Gêmeos significa gêmeos Jano. Jano é tido como o regente de Lácio, né? A região de Lácio, região da Itália Central, foi responsável pela idade do ouro. Trouxe dinheiro e agricultura à região. O seu nome está também associado às trocas e colheitas, né? Tudo que é novo está associado a Jano, por isso que ano novo, Jano novo, né? Jano tinha duas faces, né? Uma olhando para a frente e outra olhando para trás, né? E dele derivam os nomes do monte Janículo e do rio Jano, pois ele teria vivido na montanha. Ele foi o inventor das guirlandas,
dos botes e dos navios. E foi o primeiro a cunhar moeda, né? Cunhar moedas de bronze, né? Colocar a esfinge dele nas moedas de bronze, né? Por isso que em várias cidades da Grécia, Itália e Sicília, né? Em suas moedas trazem um lado o rosto com as duas faces de Jano e do outro lado o barco, a guirlanda e o navio. Isso aí você vê que essas divindades antigas têm prova. Sabe o que é que tem de Jesus Cristo? Bosta nenhuma, né? Fraudes criadas pela igreja. Só que essas divindades também nunca existiram, né? Continuando, pessoal. Ele se casou com a sua própria irmã Carmesse e teve um filho chamado Altex, né? Atex, e uma filha chamada Olistene. Desejando aumentar o seu poder, ele navegou até a Itália e se instalou em uma montanha próxima a Roma, chamado agora essa montanha de Janículo, por causa exatamente do seu nome. Nas representações artísticas, Jano é muitas vezes representado como uma figura masculina, com barbas e em outras figuras sem barba, né? É comum o fato de estar constantemente, Jano está constantemente representado por duas faces que olham em direção opostas, né? Uma olhando para frente, para o futuro, e outra olhando para trás, para o passado, né? Por isso que diz que Jano Novo, a passagem de Ano Novo. A face de Jano olha para o ano que passou e a nova face olha para o ano que se segue, né? Existem, porém, outros modelos com quatro faces de Jano, né? Agora, o nome do mês, janeiro, deriva de onde? Janeiro, né? Vamos estudar um pouco aqui de onde vem a origem dos nomes dos meses, né? E o que tem a ver janeiro, o mês de janeiro? É exatamente uma referência a Jano. Veja só, janeiro é o primeiro mês do ano nos calendários juliano, que é o calendário romano, né? E o calendário gregoriano, criado pelo Papa Gregório, né? É composto por 31 dias, o nome provém do latim Januarius, ou 11º mês do calendário de Nuna Pompílio, o qual era uma homenagem exatamente a Jano. Deus o Deus do começo na mitologia, romana. Então, cristão, você quando comemora o Natal, você está adorando a outra divindade que é Mitra, Horus, Dionísio e tantos outros nascidos, deuses solares, no Natal. E quando você comemora a passagem de ano para o Ano Novo, você também adora outro deus, seu burro. Você também adora o deus Jano, tá? Continuando. Deus Jano era homenagem a Deus Jano, o deus do recomeço da mitologia romana, que tinha duas faces, uma olhando para trás e outra olhando para o passado, e outra olhando para frente, olhando para o futuro. O imperador Júlio César estabeleceu que o ano que deveria começar na primeira lua nova, após o solstício de inverno, que no hemisfério norte acontece no dia 21 de dezembro, a partir do ano 709 romano, né? Ou seja, 45 a.C. Nessa ocasião, o início do ano ocorreu 8 dias após o solstício. Posteriormente, o início do ano foi alterado para 11 dias após o solstício. Janeiro em latim, Januarius, né? Januarius, exatamente, é nomeado após Janus, né? O deus dos inícios e transições na mitologia, como falei, na mitologia romana, né? Tradicionalmente, o calendário romano originalmente tinha 10 meses. Tradicionalmente, o calendário romano, né, tinha 10 meses, né? Totalizando 304 dias, sendo o inverno considerado um período sem mês. Não tinha mês no período de inverno, né? Por volta de 713 a.C., o sucessor, né, semimítico de Rômulus, né, rei Numa Pompulus, deveria ter adicionado os meses. Aqui o rei Numa Pompulus, o sucessor de Rômulus, deveria ter adicionado os meses de janeiro e fevereiro, de modo que o calendário cobria, né, deveria ter adicionado, né, de modo que o calendário cobria um ano lunar padrão, que é de 354 dias, né? Embora março tenha sido originalmente o primeiro mês
do ano do calendário romano, né, janeiro se tornou o primeiro mês no calendário civil. Por outro lado, cada ano civil específico foi identificado pelos nomes de dois cônsules, né, dois cônsules que entraram no cargo em 1º de maio e 15 de março, até 153 a.C., a partir de quando entraram no cargo em 1º de janeiro. Entraram no cargo em 1º de janeiro. Várias datas de festas cristãs foram usadas para o Ano Novo, né, na Europa, durante a Idade Média, incluindo 25 de março, festa da Anunciação, e 25 de dezembro, né. No entanto, os calendários medievais ainda eram exibidos no modo romano, com 12 colunas de janeiro a dezembro. A partir do século XVI, os países europeus começaram oficialmente a tornar o 1º de janeiro o início do ano novo, o início do ano novo. Os nomes históricos de janeiro, né, incluem sua designação romana original, Januarius, ou o termo saxão Juf Monat, que significa mês do lobo, né? Isso em saxão. E a designação de Carlos Magno, Yantar Monot, né? Inverno mais frio, mês frio, aliás. Em esloveno, tradicionalmente chamado Prosinek, o nome associado ao pão com milho e ao ato de pedir algo. Foi escrito pela primeira vez em 1466. Algumas datas comemorativas em janeiro, datas essas religiosas, né? A religião que define tudo, até os dias do ano, né, é definido pelas religiões, né, pelas divindades, sabe? Você que não sabe disso, cara. 1º de janeiro, dia de Ano Novo, é Dia Internacional da Paz. 6 de janeiro, dia de Reis, no calendário cristão, né? Na Igreja Católica, 1º de janeiro é o dia da Mãe Maria, né? A Mãe de Deus, né? A Virgin Mary, né? No dia 6 de janeiro é comemorado o dia de Reis. No dia 20 de janeiro, dia de São Sebastião. 21 de janeiro, dia de Santa Inês. Tudo nome de santo. Preste atenção, né? A maioria dos feriados no Brasil, e são muitos, é em nome de santos, sabe? Nome das cidades, inúmeras. Toda cidadezinha de interior que você chega, qual é o ponto inicial que se abre uma cidade do interior? É uma igreja, e ao redor dela cresce a cidade, né? Porque o sistema religioso é dominador, rapaz. Sabe? Continuando. 24 de janeiro, dia de São Francisco de Sales, né? 25 de janeiro, conversão de São Paulo. Dia 26 de janeiro, São Timóteo e Tito. 27 de janeiro, dia de Santa Ângela de Merici. Santa Ângela de quê? Merici. Santa Ângela de Merici. É cada merda. 28 de janeiro, São Tomás de Aquino. Esse era um bosta, esse São Tomás de Aquino. Você vê o que ele diz das mulheres. 31 de janeiro, dia de São Dom Bosco, né? Mas não é aquele vinho não, viu, cara? Se bem que o vinho é referente ao santo também, Dom Bosco. Será que eles gostam de vinho, esse pessoal? Gente, vamos ver a origem dos meses, né? Vocês descobrirem de onde vem a origem dos meses, né? Você já sabe que janeiro é uma homenagem a Jano, né? Inclusive é o estado do Rio de Janeiro, né? É uma homenagem a Jano. O nome da cidade é referência a outro, né? Outra pessoa do santo lá. Mas no fim, né? Rio de Janeiro é uma referência a Jano, né? Ou seja, janeiro, homenagem a Jano, deus de duas faces, uma voltada para frente e outra voltada para trás, protetor das entradas e saídas. E era ele considerado também Deus dos princípios e recomeços, como a primeira hora do dia e o primeiro mês do ano. Até a hora do dia, a primeira hora do dia é homenagem a Jano, ou seja, primeira hora, né? Vamos lá. Fevereiro. Fevereiro é uma referência ao festival celebrado nessa época do ano em Roma. Esse festival chamava-se Februalia, né? Ou Purificação, ocasião em que eram oferecidos sacrifícios aos mortos para apaziguá-los, né? Tranquilizar os mortos. E março, dedicado a Marte, divindade, né? Dos romanos, grega romana, né? Deus da guerra. Ou seja, nesse mês, né, o primeiro março, né,
o primeiro no ano antes da reforma feita por Pompílio, né? Antes, né? Escudos sagrados eram levados pelos sacerdotes em volta da cidade, né? Em homenagem à divindade Março, que significa a divindade Marte, né? Inclusive deram o nome até de um planeta, né? Marte, que é uma divindade de guerra, né? Abril. Existem duas hipóteses para, né, o nome do mês Abril, né? A primeira diz que o nome seria uma homenagem a Afrodite, a deusa do amor, mais uma homenagem a deuses, né? Deusa do amor, ou a quem o mês é consagrado. A segunda afirma que ele seria derivado da palavra latina aperire, referência à abertura das flores, abertura das flores. Sabe o significado disso, né? Já que nesse período é primavera no hemisfério norte. Maio, deusa responsável pelo crescimento das plantas e mãe de Mercúrio. Ou seja, Maio, referência à deusa responsável pelo crescimento das plantas e a mãe do deus Mercúrio. Maia, o nome dela é Maia mesmo, né? Era a divindade celebrada nessa época do ano. Junho, uma deusa do casamento e do parto. Juno, né, em original, era considerada a protetora das mulheres, especialmente das pessoas, né, das esposas legítimas. As concubinas não, né? Julho, mês de julho, inicialmente chamado de Quintilis, né, por ser o quinto mês lá naquele calendário, foi rebatizado em homenagem ao ditador Júlio César em 44 a.C. Agosto é o nome original Sextilis, né? Foi substituído em 8 a.C. para homenagear o imperador César Augustus, né? Que reformou a estrutura do governo do Império Romano, além de somar a ele novos territórios. Agora, setembro, outubro, novembro e dezembro. O nome setembro vem do latim septem, ou seja, 7. E esse era o sétimo mês do primeiro calendário romano, antes da reforma Pompílio, né? Outubro vem do latim octo, ou 8, era o oitavo mês antes da reforma de Pompílio. Já novembro vem do latim noven, e dezembro vem do latim decem, ou 10, né? Era o 10º e último mês do primeiro calendário romano. Então agora você sabe a origem dos meses também, né? Agora vamos à origem dos dias da semana. Você sabe de onde vem os dias da semana, ou crentelho retardado? Hein? A igreja criou também em homenagem às, né, divindades também, seu otário. Vamos lá, como surgiram os nomes dos dias da semana? Foi no Império Romano também, o Império Romano que criou o cristianismo, né? Criou também o nome dos dias da semana, dá licença. Eita. Eita, esse champanhe tá nosso. Foi no Império Romano que a astrologia... Eita, a praga do crente foi grande, olha. A astrologia introduziu o uso popular das septimana, ou seja, septimana, 7 manhãs. Septimana significa 7 manhãs em latim. Convenção de origem babilônica. Inicialmente, os nomes dos deuses orientais foram substituídos por equivalentes latinos, né? Com o advento do cristianismo, o dia do sol, solis, dias, foi substituído por dominica, dia do Senhor. E o Saturne dias, ou, né, dia de sábado, homenageado a Saturno, né, por Sabatum, derivado do hebraico Shabat, né, o dia de descanso consagrado pelo Velho Testamento, né? Ou seja, a Igreja Católica reservou o domingo, trocou o dia de homenagem ao sol, né, por Dominique, em homenagem exatamente ao Deus Sol. E já os judeus trocaram o Saturday, ou seja, o Saturno, né, trocaram para Sabatum, né, que é o Shabat, né, que é ali exatamente homenagem à divindade dele, o dia de descanso da divindade dele, porque a divindade dele toda poderosa, mas precisa descansar, né, ali para eles homenagear ela. E ninguém pode trabalhar nessa época, né?
O Antigo Testamento é repleto de punições ali para quem trabalha exatamente. Você não pode amarrar um cadastro de sapato, isso é punido, né? O cara foi colher lenha lá no dia de sábado, foi pego lá, levado a Moisés. Moisés foi conversar com a divindade debaixo da área dele, cheio de maconha, e mandou executar o pobre homem porque estava pegando lenha para cozinhar um fogozinho ali, porque a divindade dele nunca deu qualquer tipo de tecnologia, principalmente, né? Gás encanado. Então, e o Saturne Days, dia de Saturno, né, por Sabatum, derivado do hebraico Shabbat, ou o dia de descanso consagrado pelo Velho Testamento, né, dos judeus. Os outros dias eram dedicados à Lua. Segunda, Marte. Terça, Mercúrio. Quarta, Júpiter. Quinta, Vênus. Olha só, todos os deuses da semana são dedicados a deuses. Olha só. Os outros dias da semana, tirando o sábado e o domingo, o sábado era o Shabat para os judeus e o domingo para os cristãos, né? O Deus Sol, né? Que é o tal de Jesus Cristo, né? Do Deus Sol, né? Agora, os outros dias da semana, a Lua era a segunda, né? A terça-feira era Marte, a quarta-feira Mercúrio, a quinta-feira Júpiter, a sexta-feira a deusa Vênus, deusa do amor, né? Na Inglaterra, a semana de 7 dias, agora a semana de 7 dias, chegou no século V, bem atrasada em relação ao resto da Europa e adaptada de acordo com os deuses anglo-saxões, né? Os saxões que se uniram ali ao cristianismo, né? Eles eram, eles eram nórdicos, né? Se uniram lá ao cristianismo ali, por puro interesse, né? Marte foi substituído por Til, mais um deus da guerra, dando origem a Tuesday, né? Mercúrio foi substituído por Woden, deus da poesia, ou seja, Wednesday. Júpiter por Thor, mitologia nórdica, foi substituído por Thor, deus do trovão. E Tuesday, né, substituído por Vênus, ou Friga, né, deusa exatamente do amor. Frida aí ficou transformado em Friday, ou seja, sexta-feira. O termo feira, de onde vem esse termo feira? Você pensa que é referente a fazer feira, fazer compras, né? Mas eita, hoje tá que tá. As pragas da crentalhada aí, mas vamos embora. Mas não tem nada a ver com isso não, pessoal. Não tem nada a ver com fazer compras não, tá? O termo feira surge em português porque na semana da Páscoa todos os dias eram feriados. Ou seja, o termo feira refere-se a feriados e não a compras, tá? Surgiu em português porque na semana da Páscoa todos os dias eram feriados. Férias ou feiras, né? E os mercados funcionavam ao ar livre, ou seja, com o tempo a Igreja Católica baniu os nomes pagãos, né? Baniu os nomes pagãos dos dias da semana, oficializando as feiras, né? Baniu o nome da semana, oficializando as feiras. Ou seja, o domingo, que seria a primeira feira, o primeiro feriado, né? Conservou o mesmo nome por ser dedicado exatamente à divindade cristã, né? Fazendo a contagem iniciar-se na segunda-feira. Segunda-feira, o sábado, foi mantido em respeito à antiga tradição hebraica, para não entrar em conflito com os hebreus, com os judeus, né? Vamos lá. Apesar da oposição do Vaticano, né? Vaticano que foi construído ali em cima de uma civilização ali, um cemitério e um templo de uma deusa muito mais antiga que o Império Romano, a Vática, né? De outra civilização muito mais antiga. E é por isso que o nome curiosidade, né? O nome Vaticano exatamente vem dessa divindade aí, a Vática, né? Eles colocaram em homenagem a ela. As designações de origem pagã sobreviveram em todo o mundo cristão, menos no que viria a ser Portugal, graças ao apóstolo de São Paulo Martinho de Braga, no século VI, que combatia o costume de dar nomes de demônios aos dias que Deus criou, né? Deus criou merda nenhuma.
né? A sexta-feira era consagrada à deusa do amor na mitologia grego-romana. E aí, pessoal, tem as tradições, né? Não sei se vai dar tempo de mostrar aqui as tradições, aquela tradição de pular onda, aquelas putaria toda, né? Tudo ritual religioso também, né? Qual a origem dos rituais no Ano Novo, né? Os costumes que celebram a chegada de um novo ciclo do calendário não é nada novo. Existem há mais de 4.000 anos, mas naquela época, em vez de um ano novo, a passagem do tempo era contada pelas estações do ano. O primeiro povo a celebrar a festa de passagem teria sido os mesopotâmios, a área em que corresponde aos territórios de Iraque, Kuwait, Síria e Turquia. Por dependerem da agricultura para sobreviver, eles celebravam o fim do inverno e o início da primavera, época em que, né, se iniciava uma nova safra e plantação. Com isso, a festa de passagem dos mesopotâmicos não se dava à noite do dia 31 de dezembro e 1º de janeiro, mas sim no dia 22 a 23 de março, data do início da primavera no hemisfério norte. Foi somente com a introdução de um novo calendário no Ocidente, em 1582, o calendário gregoriano, adotado pelo Papa Gregório XIII, no lugar do calendário juliano, que é o calendário romano, que é o primeiro dia do novo ano passou a ser 1º de janeiro. Assim como acontece nas comemorações do Ano Novo atualmente, as celebrações de passagem também representavam esperança. Se hoje alguns rituais têm por objetivo atrair prosperidade e dinheiro, como usar a cor amarela nas festas, Réveillon, né? Até o nome da palavra Réveillon eu ia mostrar para você que se der tempo, ou comer lentilhas, ou cultos. Os cultos são de 4.000 anos atrás, pediam alimento e fartura. Já o Réveillon, a palavra Réveillon, usada em várias partes do mundo para descrever a festa de véspera de Ano Novo, é recente, né? Surgiu no século XVII na França e representava a festa da nobreza que durava a noite toda. O Réveillon não tinha data para começar, mas com o declínio da nobreza francesa, a palavra foi sendo adaptada para a festa de véspera de ano. A palavra Réveillon é derivada do verbo acordar em francês. A palavra Réveillon deriva do verbo acordar, né, em francês. No século XIX, essa mesma festa foi adaptada, né, foi adotada pelos nobres de outros lugares do mundo que eram influenciados pela cultura francesa. A nobreza do Brasil foi uma das que adotou o Réveillon, mas o sincretismo religioso caracterizou do passado histórico do país que fez com que caracterizado do passado histórico do país, que fez as comemorações aqui adicionassem novos personagens, costumes e comidas às festas de ano. A moda brasileira em Salvador, a igreja do Senhor do Bonfim, é o principal ponto da cidade na última sexta-feira do ano, chamada de Sexta-feira da Gratidão. Fiéis de todo o país vão até o templo para pedir proteção para o próximo ano e levar objetos para benzer, como colares, né, as famosas fitinhas do Bonfim, chaves de casa, fotos e até o carro, caralho. Em todas as praias do Brasil, seguidores de Iemanjá costumam passar o Réveillon no litoral para fazerem oferendas a popular, né, oferendas ou pular as 7 ondas, né? Iemanjá, a rainha do mar, é uma divindade africana originalmente vinda da Nigéria, da tradição chamada de Yorubá. É incorporada pelo Candomblé e pela Umbanda no Brasil. Na Nigéria, o ritual a Iemanjá é feito no dia 2 de fevereiro, assim como na Bahia, mas ela também ocorre no Brasil durante os últimos dias do ano e na véspera de Ano Novo, né? Explica, né, o professor, né, em História. Iemanjá se popularizou nas religiões afro-brasileiras, como a Umbanda, o tambor, né, de Minas, e o Candomblé, pela força dos arquétipos femininos e que ela representa. A mãe vaidosa que gosta de perfumes, flores e agrados, né? É protetora das gestantes, né?
A Umbanda nasceu no Brasil depois que os rituais africanos foram duramente perseguidos no país, tendo sido diretamente influenciados pela cultura nacional. Essa nova religião de matriz africana, a Umbanda, mesclou várias tradições americanas. Deixa eu ver se dá tempo. Amerindias, né? Espírita e católica, criando uma nova imagem para Iemanjá, uma espécie de Vênus, né, cabocla, né? A deusa Vênus cabocla, cujos quadris são mais fartos que os seios, né? Explica, né, a história. A imagem de Iemanjá, por causa dessa mescla, parece sair do mar como uma virgem, né, de Botticelli, mas distribui graças com suas palmas abertas, das mãos abertas, né, como algumas imagens da tal da Virgem Maria, né, tal da Virgem Mary. Aliás, ela tem semblante da Maria, né, mas traz uma estrela na testa, simbolizando símbolo da alta espiritualidade africana, e tem longos cabelos negros, mais indígenas que afro. O cabelo dela é mais indígena do que afro. Todas as religiões fazem empréstimos umas às outras, né? Uma pega coisa das outras, né, para construir seus rituais específicos, né? Pesquisas históricas, antropológicas e teológicas têm indicado os variados empréstimos, né, que os grupos religiosos contraem entre si em seus rituais. Eles pegam rituais de uma de outra religião. Assim foi forjado o cristianismo. A Umbanda, né? Sete ondas, a questão de pular sete ondas. Aí tem a questão de pular sete ondas aqui, a relação do brasileiro com as praias nacionais, do Réveillon e tal, né? Aí tem várias outras tradições, pessoal, que não dá tempo. A tradição de usar branco e tal, usar roupas brancas, a festa de Ano Novo tornou-se, né, comum no Brasil na década de 1970, quando membros do candomblé passaram a fazer suas oferendas na praia de Copacabana vestindo branco. Daí a tradição usar no branco, né? Os dias de Ano Novo, as comemorações do Ano Novo não acontecem necessariamente no dia 1º de janeiro, né? E por aí vai, pessoal. Vou ficando por aqui, que não dá mais tempo, né? Voltamos no novo ano aí, na nova batalha, no combate ao sistema religioso. Aqui é só uma mesclazinha de conhecimento para vocês religiosos entenderem que tudo que está infiltrado na sua cabeça, na sua vida, vem, né, ali do cunho religioso, né? Você precisa se libertar de tudo isso, de todas essas tradições, e passar a viver sua vida por conta própria, por si só, porque não tem nenhum papai exceção olhando por você, não. Eu quero mandar aqui meu forte abraço a todos que me acompanharam durante esse ano. Divulguem meu canal. Eu vou continuar na luta, apesar das ameaças, continuo sendo ameaçado, né? Inclusive já fui ameaçado de novo essa semana, né? Tem ameaça por aí, ainda hoje, né? Tem ameaça por aí, sabe? Essa cambada de religiosos, bandidos. Na realidade, crente é bandido. Crente é bandido, né? Isso inclui minha família, isso inclui tudo. Quem faz parte desse lixo é bandido, né? Tira-se uma ou duas pessoas que podem estar ali iludidos, mas sai de dentro disso, senão você vai se tornar um bandido também, tá? Essa cambada não vale merda. Crente é o bicho mais escroto que tem na face da terra. Das piores religiões da face da terra, aquilo que eu sempre bato no peito e digo: judaísmo, cristianismo e islã. E dentro do cristianismo, o protestantismo ainda é pior do que o catolicismo. Pode um negócio desse? Vamos lá, pessoal. Até o próximo vídeo. Compartilhem meu vídeo, dê o like, né? Se inscrevam no canal e comentem para que o canal cresça sempre mais e eu continue aqui tendo forças para combater esse sistema religioso perverso. Grande abraço a todos. Feliz ano novo, né?